Olá, tudo bem? Está no ar o Boletim TV Alba no combate ao coronavírus. E dando continuidade à nossa série de vídeos com a participação do professor e psicólogo Luiz Ozanam, hoje nós vamos falar sobre o sentimento de culpa. Durante essa pandemia, as pessoas, de uma maneira geral, estão mais fragilizadas emocionalmente e cobrando excessivamente dos outros e principalmente de si mesmas. Você sabia que essa cobrança excessiva pode desencadear sérios problemas emocionais e de relacionamento? É isso mesmo. Preste atenção nas explicações do professor e aprenda a avaliar se a sua cobrança está equilibrada. Olá, meus amigos! Sentimento de culpa talvez seja o maior vilão da nossa autoestima, talvez seja o maior obstáculo para a construção de uma vida plena, com paz interior, uma jornada de desenvolvimento pessoal. Sentimento de culpa, arrependimento, ressaca moral, remorso. Geralmente, o sentimento de culpa está estreitamente vinculado à autocobrança, às exigências excessivas em relação a nós mesmos, ao desenvolvimento de hiperexpectativas sobre a nossa performance, sobre o nosso comportamento, sobre a maneira como devemos reagir e interagir diante dos desafios da vida e das pessoas que nós estabelecemos vínculos afetivos. O sentimento de culpa está na base de toda a neurose. As pessoas que se culpam muito, se cobram em excesso, se punem, acabam não se achando merecedoras das coisas boas e acabam estabelecendo um ciclo vicioso de escolhas que fazem involuir, que permitem que a gente acabe traçando contatos exacerbando o nosso sofrimento emocional, nossa angústia, nossa ansiedade e todos os outros sintomas que nós experimentamos. O mais importante é que a gente transcenda o sentimento de culpa, porque culpa pressupõe uma intencionalidade. Eu cometi um determinado ato e eu tenho culpa, porque eu tinha consciência e intencionalmente eu escolhi optar por aquele caminho. Em termos emocionais, nós falamos muito mais de assumir a nossa própria responsabilidade naquilo que acontece em nossas vidas. Nós não somos vítimas passivas de nada, nós somos agentes da nossa própria história. E nós temos responsabilidade por aquilo que acontece conosco e por aquilo que nós contribuímos para que aconteça com as outras pessoas que estabelecem conexão conosco. Mas daí a falar em sentimento de culpa é algo muito mais complexo. Responsabilidade. O que é que tem de meu na minha história? Qual é a contribuição das minhas escolhas para aquilo que está acontecendo comigo e com as pessoas que são importantes para mim? Mas culpa acaba gerando uma fantasia de autodestruição, uma fantasia de que eu tenho uma dívida, eu tenho um débito e por isso eu preciso pagar. E quando a gente acaba sendo movido pelo sentimento de culpa, essa dívida nunca consegue ser paga. Nós nunca conseguimos diminuir essa dívida, ela só faz aumentar por mais que eu pague. Sempre numa jornada de dor, de angústia e de sofrimento. Como é que a gente consegue transcender o sentimento de culpa? A gente precisa de autoconhecimento. Saber quem a gente é, o que é que nos motivou naquele cenário específico. A gente precisa de amor próprio, a gente precisa aprender a gostar da gente, a gente precisa ser mais tolerante com a gente. Tolerante não é ser condescendente com aquilo que efetivamente foi um equívoco. Eu preciso ter consciência e autoconhecimento. Então reconheço o que teve de meu, eu não fujo das minhas responsabilidades, mas não vou exacerbar, não vou pesar a mão, não vou dar uma sentença excessiva para uma falha que não foi intencional. Eu tenho responsabilidade, mas não necessariamente culpa por aquilo que aconteceu na relação com meu filho, na relação com a minha mãe, na minha dificuldade de me conectar com pessoas que esperam de mim que eu tenha um determinado padrão de comportamento. A gente precisa tentar entender, com muito respeito e amor próprio, o que é que nos move, o que é que nos motiva. Então a autoconsciência e o autoconhecimento são os maiores antídotos
para a gente conseguir superar um sentimento de culpa castrador, paralisante e que gera muita punição. Eu preciso me auto-perdoar. Às vezes a gente fala muito de aprenda a perdoar o outro, perdoe o outro, irradie amor. A gente até consegue fazer isso para quem está fora, mas muitas vezes a gente pesa demais a mão contra a gente mesmo. E nesse período de pandemia, a gente está se cobrando muito, a gente está se exigindo demais. Muitas vezes a gente vai cuidar de outra pessoa, mas quando a gente precisa de um tempo para cuidar da gente, aí a gente acaba se cobrando. Ah, meu Deus, minha mãe, eu preciso cuidar dela nesse período de pandemia, mas, poxa, eu também estou com medo de me contaminar, e se eu for de máscara e de luva visitar minha mãe, se eu ficar à distância, ela está carente, minha mãe é idosa, está precisando mais de mim, mas eu não estou podendo estar perto, mas em função da própria pandemia, para cuidar dela melhor e para cuidar de mim, mas eu me culpo, coitadinha, ela ficou chorando. Às vezes a gente se cobra excessivamente, exigindo comportamentos que não cabem em determinado contexto. E quando eu analiso o cenário com calma, com serenidade, com maturidade, com racionalidade, com amor próprio, quando eu tenho discernimento do que efetivamente me move e de qual é o contexto que eu estou me comportando, a gente consegue enfrentar esse fantasma do sentimento de culpa de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira muito mais construtiva, que eu seja vitorioso sobre o sentimento de culpa. Portanto, em época de pandemia, em período de coronavírus, não se culpe por querer cuidar de si mesmo. Não se cobre porque você também está se colocando como prioridade. Não se esqueça que você precisa se permitir ser cuidado. Você precisa também cuidar de si mesmo, para que você tenha condições de cuidar das outras pessoas. Então não se culpe, não se cobre por também cuidar de si, por também se preocupar consigo mesmo, por também zelar pela sua saúde, por também se preocupar em amar a si mesmo. Não podemos nos culpar por amar a nós mesmos. Não podemos nos cobrar por cuidar de nós mesmos. Porque a relação precisa ser equilibrada, precisa ser uma relação construtiva, precisa ser uma relação que seja complementar comigo e com o outro, num processo que seja sistêmico, com harmonia. Então, o sentimento de culpa não pode ser o afeto predominante que me move. Dá um freio de arrumação, repense, ressignifique a maneira como você se trata e se trate com carinho, com amor, com tolerância, com respeito. Cuidar do outro, sim, mas também cuidar de si mesmo.